pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre uma situação que às vezes é muito desconfortável, muito delicada, que é quando ocorre o cancelamento do contrato que você fez ali, geralmente com uma imobiliária, da compra de um lote, de um terreno urbano, né? As pessoas compram esse tipo de imóvel para fins de, às vezes, de investimento no futuro, para construir ali uma casa, uma forma de poupar um dinheiro, e acontece que no meio do caminho, já que os parcelamentos geralmente são por prazos longos, de 180 meses ou até mais que isso, as pessoas não conseguem pagar naquele período essas parcelas. E depois acabam retomando sua condição financeira e conseguem arcar com aquelas parcelas, mesmo com o pagamento das penalidades, né, multa, juros, enfim, correção monetária e outras cobranças que tiverem. Só que quando chegam lá na empresa, são informados que o contrato foi cancelado e que não tem mais nada para fazer, porque o contrato foi cancelado, o imóvel foi posto à venda, às vezes até não foi vendido, mas não tem como a pessoa retomar mais pela empresa a continuidade daquele contrato. E será que isso é legal? Será que isso é válido? Isso pode ser feito dessa maneira mesmo? Olha só, a lei que trata de imóvel urbano que é vendido pelo loteador para o primeiro promitente comprador é a lei de número 6.766 de 79. Essa lei, conhecida como Lei do Parcelamento do Solo Urbano, ela vem trazer algumas disposições que são obrigatórias. E dentre essas disposições, estabelece que para que haja a rescisão do contrato, desse contrato específico, né, de comercialização de lote, o terreno, de imóvel urbano, é preciso que haja uma notificação prévia do promitente comprador. Essa notificação ela é encaminhada para o endereço dessa pessoa, informando que ela está devendo e tem um prazo de 30 dias para regularizar sua situação. A lei coloca essa determinação como sendo obrigatória, então há necessidade de haver essa notificação. A empresa não pode, simplesmente pela vontade dela, falar que o contrato está cancelado, o contrato não tem como ser retomado. Isso é totalmente irregular e ilegal. Ela não pode cancelar isso por conta própria. Tem de haver essa notificação que a gente chama de notificação premonitória, né? E um detalhe muito específico é que o artigo 32, parágrafo 1º dessa lei, da Lei 6.766, ele exige que essa notificação seja feita via oficial do registro de imóveis. Ou seja, essa notificação não pode ser feita de forma particular, da própria empresa, encaminhada via correios ou então um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, uma ligação. Tem que ser feita essa notificação e essa notificação tem que ser feita através do oficial de registro de imóveis. A lei também permite que seja feito pelo oficial de títulos e documentos. Então tem que ser por meio do oficial. Não pode ser de forma particular, porque senão isso está errado, invalida inclusive o procedimento da rescisão desse lote, desse contrato, desse lote, desse terreno. Mesmo que haja nesse tipo de contrato o que a gente chama de cláusula resolutiva expressa, que é uma cláusula que é incluída nesse tipo de contrato por essas empresas, dizendo que pelo simples fato de não haver o pagamento, de o promitente comprador se encontrar numa situação de inadimplência, haverá resolução do contrato, a rescisão e nada mais ele poderá questionar em relação àquilo. Essa cláusula que extingue o negócio de forma plena, sem nenhuma notificação, para esse tipo de caso aqui, para esse tipo de contrato, por ser regulado por essa lei, também não vale. É comum a gente verificar isso na prática, da inclusão dessa cláusula para tentar burlar a exigência da lei, da notificação e desse procedimento perante o cartório. Mas isso é irregular e as pessoas que passaram ou estão passando por uma situação como essa podem questionar a forma como foi feito o cancelamento desse contrato perante a justiça, pedindo para que a justiça reconheça esse ato, esse procedimento como irregular, retomando o contrato mediante, lógico, o pagamento das parcelas em atraso, com os encargos moratórios, né? Os juros, correção, multa e até às vezes honorário de advogado se ele tiver um profissional dessa área tendo trabalhado nesse caso. Então, se as pessoas passam por uma situação como essa e às vezes acham que a empresa tem esse direito, fique atento. Não é bem assim que as coisas funcionam. Existe um regramento legal
para que essa rescisão possa acontecer e depende de que todos os requisitos da lei sejam cumpridos para que o cancelamento desse contrato tenha validade. Se isso não foi observado, é possível buscar na justiça a revisão e continuar com o imóvel, tá bom? Essa é a dica de hoje e até mais.